Amém. Então, claro, bom dia, família. Bom dia, privilégio poder estar aqui com vocês, amém? Amém. Então, hoje é o nosso primeiro culto do ano. Come on, bro. Sim. Bom, eu vejo que a Carol, a Tânia, daí estão animados, mas o resto acho que tá tipo... Let's go! Let's go, bro. Então, é o primeiro culto do ano, eu estou muito animado, porque eu posso estar aqui no primeiro culto do ano, presencialmente. Sim. É um privilégio dado por Deus. Então, claro, né, o tema do ano já foi dado. O tema do ano é amor em ação. Sim. Love in action. Então, eu estou muito animado para ver o que Deus tem guardado para a gente em reserva para esse ano. Sim. Come Então, o on, ano bro. passado foi o ano da justiça. Uhum. Mas, claro, a justiça ela tem que produzir algo, né? Sim. Ela produz o amor, definitivamente. Exatamente. E claro, né, eu estou muito animado para pregar aqui, para esse fórum presencial, ainda mais depois de tanto tempo na África do Sul. Né? Com certeza eu, a Bruna, o Zé, estamos gratos a Deus, podemos estar aqui, chegar, poder ter convívio, passar tempo juntos, né? E claro, né, eu acredito, a gente vai estudar hoje a parábola do bom samaritano. Então, o que a gente aprende naquela palavra? Uma das coisas que a gente aprende lá é que o amor que não me tira do lugar de conforto ainda não é o amor de Cristo. O amor verdadeiro vai te tirar da sua zona de conforto. Sim. Vamos lá para Lucas capítulo 10. Come on, bro. A gente vai ver o contexto da escritura. Muitas vezes a gente só vai para a escritura em si, vamos ver o contexto dela, para entender um pouco melhor. Por que Jesus fala dessa palavra? Por que ele começa a contar ela? Né? Mas essa é a realidade, não? O amor de verdade, o amor de Cristo, conforme Cristo ele quer que a gente chame os outros, ele vai te tirar da sua zona de conforto. Tá? Por exemplo, o seu relacionamento com seus pais ou com seus irmãos. Tá? Quantas vezes eles te machucaram, principalmente irmãos? Te machucam, tratam de qualquer jeito, e você ainda assim tem que ir lá e amar eles de volta. Na verdade, isso não é confortável, não. Às vezes você está lá nervoso e fala, vai, vou devolver ele. Aí você vai lá e tem que ter autocontrole para amar os irmãos. Mas isso é verdade, o amor verdadeiro de Cristo, ele não apenas acontece no momento que você se sente confortável, você se sente bem, então está tudo bem entre os dois. Mas até na zona de desconforto, é ele aí sim que você vê o amor que você realmente tem. Seu amor como amor infalível de Cristo, ou aquele amor humano. Porque é muito interessante, né? Se a gente olha para o nosso relacionamento com o relacionamento de Deus, né? Como é que funciona? Eu posso dizer por mim mesmo, todo santo dia eu gosto de Deus. Todo dia eu nego ele de alguma forma. Todo dia, de alguma maneira, eu magoo ele. Todo dia, de alguma maneira, eu desonro o nome de Deus. Na verdade, e ainda assim, a Bíblia fala que as misericórdias de Deus se renovam todos os dias. Esse é o amor de verdade. Esse é o amor que Deus chama a gente a ter. E para colocar ele em ação, a gente tem que entender que o nosso amor para com o mundo, para com os perdidos, com nossos irmãos e irmãs, ele não depende de um sentimento. Não depende de condições, não depende se eu estou cansado, se eu estou descansado, não depende se eu conseguir ter uma boa noite de sono, se eu estou com uma boa saúde ou não. Depende apenas do meu relacionamento com Deus. Você vai poder amar tanto o seu próximo, tanto quanto você ama Deus. Se esse vai ser o ano de amor em ação para você, esse ano vai depender do seu relacionamento com Deus. Se você tiver um relacionamento firme com Deus, não vai ter nada que vai te parar de amar o seu próximo. Vamos lá para Lucas, capítulo 10. Né? A gente vai ler aqui do versículo 25 ao 29, daí vê o contexto da escritura. Olha o que a Bíblia fala. Muito grato a Deus também, tá, pelo óculos, que eu posso enxergar. É sério, eu estou muito feliz com isso. Vamos lá, Mas irmão. olha isso, eu não preciso mais ficar assim. Mas fala assim, versículo 25, capítulo 10 de Lucas. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Versículo 26. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e todo o seu entendimento. E ama o seu próximo como a si mesmo. Não. Aí o versículo 28. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Versículo 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus:
E quem é o meu próximo? Não é interessante essa escritura? É. Jesus não começa essa parábola do bom samaritano por acaso. Ele nasce de uma pergunta orgulhosa e não sincera que esse homem perito na lei faz. É muito interessante, a Bíblia sempre mostra que as pessoas estão perseguindo ou que sempre acham problemas. É sempre alguém que é um perito na lei. Sempre um religioso, nunca é um ateu. Né? Não mostra de um samaritano, de um grego que teve um problema com os ensinamentos, mas sempre alguém que realmente olha para si mesmo e pensa, eu estou bem com Deus. A pessoa que se auto-julga como alguém que tem um relacionamento profundo com Deus. São sempre essas pessoas extremamente orgulhosas que olham para Deus e acham desculpas. O texto diz que o intérprete da lei se levanta para testar Jesus. Ele se levanta para colocar Jesus à prova. Ou seja, ele queria ver o quanto Jesus realmente conhecia. Né? E a palavra que ele usa aqui no grego, né, é a palavra expeirazo, que não é uma dúvida honesta, é uma provocação intelectual. Então ele olha para Jesus e não vê ele como alguém intelectual o suficiente. Muito provavelmente por vir de Nazaré, como não tinha mestres da lei que vinham de lá. Então quando Jesus devolve a pergunta para esse homem, o homem responde corretamente, falando, ama o Senhor seu Deus, pelo seu coração, a alma e todas as suas forças. Né? E aí é uma resposta correta. Né? Aí Jesus vai lá e responde a ele também. Né? Fala, ama o seu próximo como a si mesmo. E aí, querendo justificar-se, ele perguntou, quem é o meu próximo? E aqui está o coração do problema. Por que aquele homem não conseguia amar da maneira que Jesus chamou ele a amar? O orgulho dele queria limitar o amor. Porque, olha isso, ele fala, ama o seu próximo. E aí, esse mestre da lei, ao invés de falar, ok, eu vou amar o meu próximo, vou amar todas as pessoas que eu vejo. Ele falou, ok, quem é o meu próximo? Como que eu posso diminuir esse número de pessoas? Como que eu posso limitar esse amor que eu vou ter para as pessoas? O que eu posso fazer para tornar isso mais fácil? E esse era o grande problema dele. Ele quer fronteiras, categorias e exceções. Agora, humildade, ela ama se negociar. O orgulho ele vai fazer com que você pergunte até onde. E é nesse ambiente que Jesus conta a palavra do bom samaritano. Mas realmente, família, algo que é uma verdade sem dúvida, é que infelizmente o nosso orgulho quer limitar o nosso amor. O seu orgulho vai fazer com que você tenha um limite no que você possa fazer para isso. Como vemos aqui nessa escritura, ele quer se justificar, não quer aceitar a correção de Jesus. Eu, infelizmente, vejo muitas vezes isso. Quando eu sou chamado a ser mais zeloso. Quando eu sou chamado a dar mais no meu coração. Quando eu sou chamado a mudar as minhas ações. Quando eu sou chamado a dar a contabilidade. A falar do que eu estou fazendo, do que está a minha vida. E aí meu coração começa a batalhar dentro de mim. Por que eu tenho que falar disso? Nossa, por que eu tenho que falar sobre o meu evangelismo? Eu tenho tantos anos na fé. Devia saber já que eu estou evangelizando. Por que eu tenho que falar dos meus tempos com Deus? Eu tenho que falar sobre a impureza que passou na minha cabeça. E aí eu começo a batalhar porque eu não quero chegar até lá. Tem um limite que o orgulho coloca em volta de mim, onde eu não posso passar. E esse limite, quando eu passo ele, eu entro numa zona onde o meu coração não quer estar. Isso significa vulnerabilidade. Quem está vulnerável. Ao grande ponto de amar alguém é você se colocar numa posição onde você pode ser facilmente machucado. As pessoas que você mais ama são as pessoas que mais te machucam. As pessoas que mais machucaram a minha vida foram as pessoas mais próximas de mim. As pessoas que eu mais amava, meus pais amo tanto eles. Mas por amar tanto eles, eu me coloco sem nenhum tipo de defesa em frente a eles. E aí por isso eles me machucam. Jesus, por nos amar tanto, ele se coloca numa posição extremamente vulnerável com a gente. E por isso nós machucamos ele de novo, de novo, de novo. Estão comigo, família? Sim, vamos lá. Come on, bro. Prega. Essa é a realidade. Agora, se a gente quer fazer esse ano um ano do amor em ação, a gente precisa entender que a gente precisa entrar no ano onde a gente vai ser machucado de novo, e de novo, e de novo. Agora, quem está disposto a isso? Quem está disposto a evangelizar com 50 pessoas por dia e apenas uma responder? Quem está disposto a ter estudos bíblicos de novo, de novo, de novo e as pessoas não vão ver? Quem está disposto a crescer mais no relacionamento com Deus, se tornar mais comprometido, ter mais estudos bíblicos, evangelizar mais, ter realmente os tempos discipulados, tempos de Deus profundos, e ainda assim Deus te colocar numa situação de prova? Vamos, irmão, vamos lá. Fala sobre isso, irmão. Eu tenho estudado meus tempos de Deus, o livro de Jó.
O interessante, ali é amor e ação. Né? O amor e ação de Deus para com Jó, colocando ele naquela situação. Então Jó, a Bíblia começa falando sobre Jó. Né? E quando começa a fazer a descrição de Jó, na verdade fala de um cara incrível que eu sonho um dia ser. Fala que Jó não podia achar mal algum. Fala que a família dele, mesmo sem ter pecado, ele vai e faz sacrifícios para elas. Porque por um acaso, caso eles tenham pecado, eu quero ter certeza que eles são bem conosco. Esse era Jó. E aí depois a Bíblia fala que Deus manda, né, permite que Satanás vá para poder realmente lidar com o coração dele, testar o coração de Jó. E aí não isso apenas foi o suficiente, manda mais 3 outros homens. E aí que fica interessante a situação. Porque esses 3 homens, né, o nome deles e o significado do nome deles, da cidade deles, basicamente traduzem para a sabedoria humana. Eles chegam para ele, uma é a sabedoria emocional, uma é a sabedoria política e outra é a sabedoria de outra coisa que eu não lembro agora. Mas eles chegam e tentam começar a falar com Jó usando a sabedoria deles. E é começar a realmente falar de expressões, falar, não, porque olha isso, isso, aquilo, outro. E nada disso realmente ajuda Jó. Até que vem um outro amigo com a sabedoria de Deus, Eliú, e começa a ajudar Jó a sair do momento da situação que ele estava. Mas uma coisa é certeza, pelo amor e ação que Jó recebeu, algo que aconteceu com ele foi, ele sofreu. E sofreu muito. E claro, no final foi incrível, não? O que aconteceu? Deus dobrou tudo que uma vez ele teve. Mas para que isso acontecesse, ele teve que passar por muito sofrimento. O que Jó passou? Uma história realmente que aconteceu. Jó, ele sofreu, não apenas fisicamente, né? Ele fala que ele teve úlceras, feridas no corpo dele, do pé à cabeça. Isso não foi o suficiente, a mulher dele deixou ele. Não foi o suficiente também, ele perdeu todos os bens materiais dele, casa, empregados, estoque, tudo. Também, se não for suficiente, os filhos e filhas deles morreram. Esse foi o sofrimento que Jó teve que passar e se permanecer fiel. E quando ele recebe a notícia de tudo que aconteceu, ele fala para Deus, nua vi a terra, nua vou partir. Eu acredito que se a gente for experimentar realmente o amor em ação de Deus e colocar o nosso amor em ação também para as pessoas, o mesmo vai acontecer com a gente. A gente vai passar por muito sofrimento. A gente vai passar por realmente um teste de Deus, para ver se realmente a gente ama Ele por Ele ou pelas coisas que Ele nos deu. Eu acredito que Ele já nos deu tanto em 2025. E eu acredito que Ele quer nos dar ainda mais em 2026. Mas agora Ele quer ver realmente o que está no meu e no seu coração. Eu acredito que como Jó, Ele quer dobrar tudo que Ele já deu um dia. Se temos 12 discípulos na igreja agora, Ele quer nos dar 24, 30 discípulos. Amém. Mas para que isso aconteça, você vai ter que passar por uma série de provações. É como na academia, não? Para você levantar 30 quilos, primeiro tem que levantar 15. E aí depois de você levantar esses 15, o que acontece? Seu corpo está todo dolorido. Ontem eu estava falando com o Manias, tá? O Manias, ele estava lá fazendo exercícios físicos, e ele falou, eu estou me preparando, sentindo dor agora de treinar dentro de casa, para que quando eu chegar na academia, eu estou preparado para a dor da academia. Que vai ser muito melhor. Mas realmente, a dor só aumenta. Só piora. Mas essa é a realidade, a gente precisa se preparar para realmente fazer tudo isso. Sim, O título da pregação, sem sombra de dúvidas, é Amor em Ação. Vamos lá. Agora, o amor em ação não vem com reclamação. Né? Amém. Vamos lá. O amor em ação não vem com reclamações. Então, você vai passar pelas provações e sem reclamar. A Bíblia fala, realmente, rejoice always, né? Alegre-se sempre. Agora, isso é sempre. Não é apenas quando o amor parece realmente um amor. Não é apenas quando está tudo bom do jeito que você pensa. Naquele momento você perde emprego, está tudo dando errado, está todo dolorido, saúde não está bom, a família também não está dando certo, está tudo contra você. Naquele momento você tem que realmente colocar isso tudo em prática. Mas realmente, filho, muitas vezes a gente pode querer, como esse homem da escritura, querer dar desculpas para não estar em estudos bíblicos, para não estar em saídas. Para tudo que o nosso discipulador nos falar, temos uma boa desculpa para aquele pecado. Da mesma forma que ele falou. E quem é o próximo? Quem é o meu próximo que eu devo amar? Jesus, o melhor discipulador do mundo,
falou com esse homem, mestre da lei, e ainda assim ele tinha uma boa desculpa para o problema não é o seu discipulador, não é a situação que você está. Jesus, né, aqui nesse momento, discipulando esse homem, por conta do coração duro dele, ele não conseguiu mudar. Tudo depende do seu coração. 2026 vai ser tão bom quanto o seu coração. Amém. Ponto número 1. Religião sem humildade produz indiferença. Religião sem humildade produz indiferença. A palavra religião, eu vou continuar lendo aqui o livro de Lucas, né? Versículo 30. Mas a palavra religião significa religar. Tá? Então, conectar algo que uma vez foi desconectado. Então, por exemplo, né? No nosso caso, o que foi desconectado é o nosso relacionamento com Deus. Tá? Quando o pecado veio ao mundo, infelizmente, nós fomos desligados, desconectados de Deus. Então, esse é o que a gente precisa agora entender. Como esse primeiro ponto fala, religião sem humildade produz uma indiferença. A gente vai ver aqui no versículo 30. Ponto número 1, religião sem humildade produz indiferença. Lucas 10, versículo 30, a gente vai ler até o versículo 32. Até o versículo 32, diz assim. Em resposta de Jesus, versículo 30. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, esses lhe tiraram as roupas, espancaram e foram deixando-o quase morto. Versículo 31. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Amém. Olha isso. O que está acontecendo? Esse samaritano, né? Então, esse homem que foi assaltado. Ele está vindo, ele está descendo da onde? Jerusalém para Jericó. Então, esse homem, nesse caminho, o que acontece é que ele é assaltado. Então, eles roubam as roupas dele, espancam ele, deixam ele nu, espancado na rua, quase morto. Agora, foi culpa desse homem? Provavelmente não, né? Assaltantes. Mas ainda assim, a gente vai ler um pouco mais e entender qual que foi o problema dele estar naquele lugar. Mas a gente vai ver agora. Agora, Jesus então apresenta essas duas figuras religiosas que passam para esse homem que foi assaltado e foi espancado. Ele fala do sacerdote e do levita. Não fala que ambos eles veem. Não é que eles não viram, não perceberam que tinha um cara espancado até a morte nu no meio da rua. Eles veem ele, o que eles decidem fazer? Atravessar para o outro lado. E aí ele fala que o homem passa de largo. Né? O verbo usado aqui para falar ver, que é oral, ver com clareza, perceber. Então, eles não ignoraram por falta de informação. Eles viram claramente o que estava acontecendo. Mas por falta de humildade, eles ignoraram o que aconteceu. Eles escolheram preservar a própria pureza e a agenda e a imagem. Então, segundo a lei, em Números capítulo 19, explica que em um possível morto tomaria alguém cerimonialmente impuro. Ou seja, eles colocam a religião acima do amor. Então eles vão lá por conta daquelas, basicamente, né, as cerimônias que eles tinham. Então eles falam, ok, a minha cerimônia é muito importante, eu não posso estar perto desse homem. Então eles atravessam em vez de ajudar ele. E aí o problema é que a religião se tornou mais importante do que amar realmente alguém. Infelizmente, o que acontece, o que é verdade é que até mesmo estar no estudo bíblico e evangelizar é tão importante quanto estar junto. Estar junto é muito importante. Dentro de todas as cerimônias que eles tinham, eram importantes também. Mas se não for para salvar a alma de alguém, do que adianta? Do que adianta esse reunir aqui todo domingo, toda quarta-feira, toda sexta-feira, se o nosso coração está extremamente distante de Deus? Vamos lá, Yuri. Do que adianta eu fazer tudo isso e não compartilhar uma vez com a minha família? Sim, vamos lá. Do que adianta eu fazer tudo isso e as pessoas ainda irem para o inferno? É desse o grupinho indo para o céu? Eu tenho certeza absoluta que não é isso que Deus quer. O Senhor de Deus não para nessa sala, mas Ele começa aqui. Ele vai começar com cada um de nós. Mas para isso a gente tem que ver a pessoa, ver o estado dela e decidir fazer algo sobre isso. Por quantas pessoas a gente não passou nessa semana? Vimos largadas ali, da situação que estão com dor e sofrimento.
decidimos não fazer nada. Decidimos atravessar para o outro lado da rua e fingir que está tudo bem. Vamos lá. Muitas vezes pelo nosso próprio conforto. Eu vejo que provavelmente para mim não seria por conta de serem humanos. Para mim seria um trabalho que dá realmente ajudar alguém espiritualmente. Não é verdade? Né? Eu espero que eu não seja o único. Sim. Mas é verdade, ajudar alguém espiritualmente dá trabalho. É trabalhoso. Você chegar lá, discipular a pessoa, ter estudos bíblicos, ajudar, aí você vai lá, chega lá. Aí tá lá em Reino de Deus. E aí, como tá o tempo com Deus? Uma semana assim, fazer, cara. Aí fala, vou voltar, aí você volta. Mas a gente tá em Reino de Deus, não tem como, Reino de Deus, sempre com Deus. Pelo amor de Deus, coloca os dois juntos. É trabalhoso. Aí você discipula, a pessoa fala, olha, você não pode continuar com esse coração. A pessoa, por quê? A Bíblia fala. Tem que ajudar outras pessoas a chegarem no reino, mas eu sou tímido. Não foi esse espírito que Deus te deu. A Bíblia fala claramente que Deus não deu um espírito tímido ou de covardia, mas sim um espírito de coragem. Agora, ajudar uma pessoa dá trabalho. Sim. É custoso. Sim. Então, eu acredito que para mim, muitas vezes eu passo por pessoas que estão nessa situação terrível, como esse cara lá. E aí eu olho para elas e eu vejo um trabalho custoso. E eu olho para Deus e realmente eu falo, mas Deus, você entende? Eu estou cansado agora. Eu já dei tanto no meu coração. Eu já fiz tanto, já discipulo tantas pessoas, já ajudo em tantas áreas diferentes. Será que você quer ainda mais? Agora imagina se Jesus também na cruz fez isso mesmo. Quando chegasse ali em Mateus 26, no jardim de Getsemane, ele olhasse para nós, para cada um de nós, no futuro, e falasse, olha, eu já dei tanto para vocês. Eu já passei 40 dias no deserto, fui tentado especificamente e pessoalmente por Satanás. Vivi uma vida sem nenhuma culpa e as pessoas todo dia querem me apedrejar. Será que não foi o suficiente? Será que eu ainda tenho que fazer ainda mais? E naquele momento, depois de orar 3 horas, ele levanta e vai ser traído pelo seu melhor amigo Jesus. E vai para a cruz para morrer por você. Se isso não é o que Deus espera de mim, de você, eu não sei o que Ele espera. Que a gente possa colocar realmente esse amor em ação. A realidade é que sem humildade, a fé se torna uma autoproteção espiritual. Sem humildade, a nossa religiosidade, isso aqui, é uma autopreservação. Eu ainda quero ir para o céu, mas não estou disposto o suficiente a dar uma milha a mais para trazer outras pessoas comigo. O próximo vira um incômodo, não uma responsabilidade. Quando minha espiritualidade me impede de me envolver com a dor humana, ela já deixou de ser espiritual. Quando a minha espiritualidade me impede de me envolver com a dor humana, ela já deixou de ser espiritualidade cristã. Lucas capítulo 13, versículo 22. A Bíblia fala que Jesus seguia seu caminho para Jerusalém, ensinando a cidade em cidade. Agora, isso não é um detalhe narrativo. Lucas constrói todo o evangelho a partir dessa transição. Jesus está decidido a ir para Jerusalém, porque lá estaria a cruz. Ou seja, não importa o quão desconfortável, desafiador seja, Jesus estava disposto a fazer o seu caminho para Jerusalém. Agora, por isso, ao longo de Lucas e de Atos, essa linguagem do caminho aparece repetidamente. Não? Em Atos capítulo 9, os primeiros cristãos não eram chamados de cristãos ou discípulos, eram chamados de os do caminho. Não é interessante isso? É assim que eles determinam, eles são os do caminho. E aí Jesus, ele passa o livro de Lucas, ele dá uma grande ênfase em falar que as pessoas sempre estavam no caminho para Jerusalém. Sim. Agora, é interessante porque esse é o único capítulo que fala o contrário disso. Fala de um homem que estava vindo de Jerusalém para Jericó. E dos sacerdotes, os levitas saindo de Jerusalém e entrando em Jericó. Agora, por que isso? Jerusalém está a cerca de 750 metros acima do nível de mar, enquanto Jericó está a cerca de 250 metros abaixo do nível do mar. Por que isso é importante? O caminho entre Jerusalém e Jericó é literalmente uma descida perigosa, conhecida na época como a descida do sangue. Né? Na época do caminho da morte, assaltantes e emboscadas, Jesus
dizia que os homens foi descendo de Jerusalém para o Calvário. Descer de Jerusalém é simbolicamente se afastar da cruz. Se afastar do centro da vontade de Deus. E se afastar do lugar da presença, escolher o próprio caminho ao invés do caminho de Deus. E aqui, essa é a primeira verdade confrontadora que a gente vê. Quando você insiste em seguir o seu próprio caminho, coisas ruins vão acontecer. Não por azar, mas por uma direção errada. Seus tempos com Deus começam a ficar rasos. Você para de evangelizar. Estudos bíblicos se tornam opcionais. E colocar o amor de Deus em ação, o amor em ação, para as pessoas à sua volta parece muito custoso. Isso tudo é o resultado de você estar andando no caminho errado. Depois disso, Jesus apresenta essas duas figuras, o sacerdote e o levita. O texto diz que ambos também estavam descendo pelo caminho, mesmo caminho. Jesus está dizendo extremamente, intencionalmente, que ele está dizendo que, sem dizer, falando que a liderança de Jerusalém estava levando o povo na direção errada. Ao invés de levar eles para a cruz, estava levando eles para mais distante da cruz. E é possível realmente liberar o povo de Deus ao mesmo tempo estar indo na direção oposta da vontade de Deus. É possível falar de Deus quando se afasta da presença dele. É possível usar a veste religiosa e ainda assim estar assim. Isso é realmente muito, muito interessante, porque eu falei que realmente ele não é a culpa dele, esse homem que foi assaltado. Bom, como é uma parábola, realmente ela tem um significado espiritual atrás dela. Né? Então, entendendo que ele estava indo para o caminho errado, para um lugar perigoso, onde algo poderia acontecer, é o equivalente a um discípulo que realmente se coloca em situações onde o pecado é iminente. Posso dar alguns exemplos? Né? Como falar com uma pessoa de sexo oposto às 11 da noite. O que eu estou fazendo? Estou me colocando em uma situação onde o perigo é iminente. Na verdade? Quando eu começo, ao invés de falar não para uma chefe para poder estar no culto, eu deixo de falar, não, tudo bem. Aí eu começo a voltar nos cultos. O pecado, ele é iminente. Quando eu paro de confessar os meus pecados, o pecado, ele é iminente. Cada uma dessas situações, eu me colocando numa situação e indo de novo de Jerusalém para Jericó, indo no caminho errado, me afastando cada vez mais e mais da cruz. Agora, por que eu falei isso? Porque realmente não é surpresa para mim que esse homem, ao estar nesse caminho, ele foi assaltado e espancado até quase a morte. Sim. Agora, isso pode acontecer comigo e com vocês. Enquanto a gente ainda continua tentando fazer do nosso jeito, continuar indo no caminho oposto à cruz, não fique surpreso se você estiver dessa distância de cair fora. Depois de ser espancado pelo seu próprio pecado, por conta da posição onde você mesmo se colocou, e se encontrar nessa distância de cair fora. Infelizmente, o que acontece também é que essa pessoa que estava precisando de ajuda, as pessoas que poderiam efetivamente ajudar elas, foram diferentes. Eu e você somos as pessoas que vão lá fora e têm o poder para poder ajudar esse mundo perdido. Nas nossas mãos. A gente tem o poder de mudar a vida de alguém para sempre. Você tem noção disso? Não é 80 anos, não é a vida dela agora aqui na Terra, mas eternidade, eternalmente fazer a mudança na vida de alguém. Eu e você tem esse poder, mais do que uma ONG que vai melhorar a comunidade, mais do que o Papa doar milhares e milhares de dinheiro para a África, mais do que a ONU, mais do que qualquer ANATO, qualquer comunidade. Eu e você tem esse poder de mudar a vida das pessoas. Agora, se eu decidir ser indiferente, passar lá da decisão mudar o outro lado, pensar no custo do trabalho, pensar na dor que eu vou ter que passar para poder ajudar as pessoas, ainda eu vou encontrar mais e mais pessoas enquanto eu vou descer na rua. Até que uma vez, não seja mais alguém que eu estou vendo deitado na rua, perto da morte, mas seja eu mesmo. Até que um momento, não seja mais eu olhando e sendo indiferente, mas eu olhando para outras pessoas serem diferentes de mim. E quando nesse momento chegar, você não pode dizer que a Bíblia não te abençoou. Vamos lá para Oséias, capítulo 6. Vamos lá, irmão. Obrigado. Oséias, bem Oséias, capítulo 6.
Antes de Joel. Oséias 6. Cadê o versículo 6? Oséias capítulo 6, versículo 6. Prega. Tá chovendo aqui dentro. Lama. Tá chovendo. Isso, antes de Joel. Eu nem quis deixar isso aqui. Tem escondido aí também. Oséias capítulo 6, versículo 6. Diz assim: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocausto. Essa escritura é incrível porque o que Deus fala aqui, o que Ele quer é um relacionamento comigo e com você, ao invés de qualquer outro tipo de cerimônia que a gente possa fazer por Ele. Não, vamos lá. É isso que Ele mais deseja. Mais que está aqui, a única maneira de fazer com que realmente esse ano seja o ano do amor em ação é não negligenciando as almas, não negligenciando seus irmãos, suas irmãs. Não tem como falar que eu amo as pessoas desse mundo perdido se a última pessoa que eu compartilhei a fé foi há meses atrás. O último estudo bíblico que eu participei foi meses atrás. O último tempo com Deus profundo que eu tive foi meses atrás. Como que eu posso falar que eu amo as pessoas? Que eu amo meu irmão e minha irmã? Que eu amo o perdido, que eu amo a Deus? Se faz tanto tempo que eu tenho ido já no caminho.